Olá, galerinha do 7º ano. Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a professora Luísa Tereza. E o tema da nossa aula hoje é a ideia de número inteiro. Então, a partir desse momento, a gente vai conhecer números novos, que até o momento vocês só conheciam os números naturais. Conjunto dos números inteiros. A gente vai comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. Compreender o contexto histórico dos números inteiros, reconhecer, comparar e ordenar números inteiros, localizar, representar e associar números inteiros na reta numérica. Conjunto dos números inteiros. Números inteiros surgiram na época do Renascimento, quando os matemáticos começaram a sentir a necessidade de contar com números específicos, para garantir uma boa resolução de equações simples. O conjunto dos números inteiros é denotado pela letra Z. Então, os números inteiros, eles surgiram a partir da necessidade de contar. Então, o que aconteceu? A gente só conhecia até então os números naturais. Daí surgiram as necessidades. Por exemplo, quando você está com débito, quando você está devendo alguma coisa, como representar uma situação desse tipo? Então, daí foi surgido os números inteiros, entre outras várias situações que a gente vai conhecer no decorrer da aula. Para essa aula, a gente vai precisar de uma régua, que é para quando a gente precisar utilizar a reta numérica. Observe as situações. Aqui a gente tem o Campeonato Brasileiro de Futebol, 24ª rodada de 2018, que o sinal de menos antes do saldo de gol significa. Então, foi a partir dessas situações que começaram a surgir a necessidade dos números inteiros. Então, aqui a gente tem o quê? Quando vocês têm uma tabela de classificação de jogos, os gols marcados, eles são os gols positivos. Os gols sofridos, eles são negativos. E aí, para vocês utilizar o saldo de gols, vocês vão ver se eles tiveram mais gols marcados ou mais gols sofridos, dependendo da quantidade. Por exemplo, aqui o Internacional tem 31 gols marcados e 13 sofridos. Então, 31 menos 13 vai dar 18 positivo. Já no Fluminense, eles têm 23 gols marcados e 27 sofridos. Então, sofridos foi 4 a mais do que os marcados. Então, essa situação, os sofridos, é negativo, certo? Então, aqui foi a partir de onde começou a surgir a necessidade de números negativos. Aqui também, outra situação, o que o sinal de menos significa antes do ano. Então, aqui nós temos 0, que é o nascimento de Cristo. Os anos que são antes de Cristo, eles é representado com o sinal de menos. E os anos que são depois de Cristo é representado pelo sinal de mais. Então, os gregos não conheciam números negativos ainda. E os hindus já usavam quantidades negativas. Então, aqui, quando você tiver alguma situação que tem, por exemplo, 400 AC. Então, aqui significa 400 anos antes de Cristo. Então, vocês vão colocar menos 400. Se tem 600 DC, DC significa depois de Cristo, então é mais 600. Então, em anos também, datas é utilizado o sinal, a relação com números inteiros. Outra situação que a gente usa também o sinal de menos, o que o sinal de menos é antes da metragem significa. Então, a gente pode utilizar o nível do mar, ele é representado pelo 0. O que fica abaixo do nível do mar, a profundidade, ela é negativa. E o que fica acima do nível do mar, ela é positiva. Então, aqui nós temos os dois exemplos. Abaixo do nível do mar, menos 30, menos 10. E acima do nível do mar, que é o ponto A aqui no exemplo, mais 1000 metros. Então, abaixo do nível do mar, negativo. Profundidade também é negativo. E acima do nível do mar é positivo. Como podemos representar os débitos e os créditos nesse extrato? Então, quando a gente tiver a relação de débito e crédito, crédito vem com o símbolo positivo e débito negativo. Então, aqui a gente tem esse extrato onde está marcado.
os créditos pela letra C e o débito pela letra D. Então, débito deve utilizar o sinal de negativo e crédito utilizar o sinal de positivo. Agora, a gente vai a um exercício para melhor entender o assunto. Primeira questão, em cada caso, escreva um número inteiro, positivo ou negativo correspondente. Aqui vocês vão escrever e representar com número. E esse número ele vai estar positivo ou negativo. Então, vamos lá. Letra A, uma temperatura de 25 graus acima de zero. Se ele é acima de zero, ele vai ser com sinal positivo. Um saldo negativo de 15 gols, uma profundidade de 2.500 metros e 10 pontos perdidos por uma equipe. Então, aqui as representações, ó. Como eu já tinha falado anteriormente, acima de zero, positivo, então pega mais 25 graus Celsius. Um saldo negativo de 15 gols, então se o saldo ele é negativo, ou ele foi sofrido, se ele sofreu os gols, é negativo. Profundidade também é negativo. E pontos perdidos também é negativo. Vamos ao restante aqui da questão. Um crédito de R$ 1.600, se ele é crédito, é positivo. 4 andares acima do térreo, positivo. Se for abaixo do térreo, ou seja, no subterrâneo, é negativo. Uma temperatura de 5 graus Celsius abaixo de zero é menos 5 graus Celsius. Um débito de R$ 600, menos R$ 600. Ou seja, você está devendo R$ 600. Construindo uma reta numérica. Primeiro, desenhamos uma reta e marcamos os pontos de origem, que é um referencial, que é equivalente ao ponto zero. Então, a gente vai construir uma reta, coloca o zero. Fazemos várias marcas com a mesma distância. Então, por isso que a gente vai precisar da régua. Nesse sentido aqui, vocês vão colocar os números positivos. Os pontos à direita do ponto da origem equivalaram aos números positivos. E os pontos à esquerda de origem equivalaram aos números negativos. Então, à direita vocês vão colocar os números positivos e à esquerda os negativos. Suponha que a figura seguinte representa uma rodovia ligando várias cidades de um estado, e cada intervalo seja uma unidade para medir a distância, usando o número inteiro e considerando sempre a capital A. Então, aqui nós temos o zero, que é a capital. Então, a gente vai ver cada um. Da cidade B, da cidade C, D e E. Então, vamos ver cada ponto aqui, ó. A cidade A. Então, na cidade A, mais 4. A cidade B, menos 2. A cidade C, mais 6. A cidade D, mais 9. A cidade E, menos 5. De acordo com a situação, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C, respectivamente, em relação à capital. Então, nós vamos ver aqui a capital e eles querem que a gente dê a distância de B e C em relação a essa capital. Então, vamos olhar quanto vai valer o B e quanto vai valer o C. Então, aqui nós analisando o valor de B, cada distância vale 100, então, menos 2 vezes 100, que é menos 200, e o C mais 6 vezes 100, que é mais 600. Então, a alternativa correta seria a letra A. Em 20/1, o saldo da conta bancária de Roberta era R$ 1.560. Nos 3 dias seguintes, ela efetuou estas operações financeiras. Dia 21, ela retirou a metade do saldo, ou seja, ela tirou a metade do que ela tinha. Dia 22, ela depositou R$ 180. E no dia 23, ela retirou R$ 1.000. Cria um tipo de extrato bancário para representar as informações da conta bancária de Roberta. Então, aqui a gente vai distribuir, fazer um saldozinho bancário. Então, o saldo anterior que ela tinha, depois que ela retirou. Então, a movimentação. Dia 20, ela tinha R$ 1.560. No dia 21, ela fez um saque. Se ela sacou, ela tirou a metade. Então, a metade de 1.560 é 780. Então, ela ainda ficou com saldo de 780. Quando foi no dia seguinte, ela depositou 180. Se ela depositou, ela colocou mais. Então, ficou com 960. E no dia seguinte, ela tirou R$ 1.000. Então, 960, tirando 1.000, ela ainda ficou devendo, com saldo
negativo, ou seja, ela está com saldo devedor. Quando é credor é positivo e devedor é negativo. Então, ela ficou com menos R$40. Ela ficou devendo a conta já. Veja como ficou o extrato de Roberta. Note que no final ela ficou devendo R$40. Então, após toda a movimentação, aqui foi como ficou a situação dela. O que aprendemos? Representar situações de problema utilizando números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado, ele é infinito tanto para o lado negativo como para o lado positivo, a partir da origem, que é o zero. Então, espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Até a próxima aula e bons estudos!